Olá, eu sou Frederico Novelino. Eu sou Matheus Vila. Bem-vindo ao Pod Doctor. Vamos lá, Matheus, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre cirurgia da mão, né? Sim. E o que você tem para contar aí hoje sobre cirurgia da mão? Por que um cirurgião da mão faria cirurgia plástica? Parece que a gente está invertendo a situação. E não é. A cirurgia da mão é uma especialidade que as pessoas precisam ter um pré-requisito antes. Ou ela vai fazer ortopedia, ou ela vai fazer cirurgia plástica. A origem é uma das duas. E é uma especialidade que combina as duas áreas. Aqui no Brasil você não consegue fazer cirurgia geral e fazer diretamente cirurgia da mão. Então, E por que não pode? porque você tem que ter conhecimento de outras áreas. A mão envolve a cobertura, envolve cirurgia de tendões, cirurgias ósseas, cirurgia vasculares, ou você estrutura vasos, artérias, nervos, como você faz um reimplante, por exemplo. E ele é misto. Você trata uma região, você não trata um segmento isolado. Então, o cirurgião geral, ele tem uma noção de vísceras, de doenças que têm um risco maior de vida, mas não tem a noção da função. O cirurgião da mão é um cirurgião que entende de função. Ele precisa fazer uma coisa para que a função daquele membro retorne. O cirurgião plástico, ele entende deformidade e entende estética, mas ele entende pouco de função. E o cirurgião geral, ele entende de sobrevivência, ele garante que a pessoa continue viva. Teve um traumatismo, teve um câncer, teve alguma doença que compromete a vida da pessoa. Diferente da funcionalidade manual, por exemplo. Entendi. E o ortopedista, ele entende de função, mas ele se liga pouco no conjunto. Então, por exemplo, ele está lá, ele entende do joelho, entende da coluna, mas ele não tem uma noção mais direta, falar assim, eu preciso fazer isso para que aquela pessoa recupere mais rápido. É um conjunto. A cirurgia da mão, ela sempre tem pressa. Você precisa fazer logo para que a pessoa recupere. Se você demora para fazer, o resultado muitas vezes é ruim. Então é necessário que você aprenda que existe uma sequência, que é a terapia da mão, e existe uma urgência para que você trate estruturas múltiplas num só tempo. Você fez um traumatismo importante, você vai tratar os tendões, você vai tratar a artéria, vai tratar o nervo, tudo numa tacada só. Existe até um termo em francês que é TTMP, é tratar tudo num só tempo, com mobilização precoce. Para quê? Para que você garanta que aquele membro não vai ficar rígido, que ele vai ter função, que ele vai ter força, que ele vai ter sensibilidade. Porque se você fala assim, tá bom, eu fiz a parte vascular, sou um cirurgião vascular, suturei uma artéria ou duas que estavam cortadas. Mas se eu não suturo o resto, suturo o nervo, não trato o tendão, não funciona. Você manteve o membro, mas ele não tem função. Então as pessoas não conseguem entender isso. Não dá para separar as coisas. Chama um ortopedista, chama um plástico, chama um vascular, chama o neuro, para tratar uma região pequena que tem muitas estruturas diversificadas. E ao mesmo tempo, a cirurgia plástica, ela é uma área muito ampla. Você vai ver pessoas que tratam doenças congênitas, que tratam as crianças que nasceram com problemas de doenças do nascimento. Você vai ter pessoas que vão tratar deformidades por queimaduras, traumatismos em face que requerem função também de mastigação, de sorriso, por exemplo, paralisia facial. A pessoa teve uma lesão de nervo por um trauma, por um tumor, e é necessário fazer a cirurgia do nervo, fazer uma cirurgia de suspensão, às vezes, para manter aquele músculo manter na região, fazer uma transferência de músculos que estão funcionando para músculos paralisados. São sequências que são complicadas e que um cirurgião estético que não gosta desse tipo de área, ele nem se interessa. Hoje a gente está formando cirurgiões que não se interessam por cirurgia reparadora, porque a cirurgia reparadora não tem a valorização econômica, financeira, semelhante à cirurgia estética. Então existe essa inversão de valores. Então isso é complicado para você motivar as pessoas mais jovens a fazer isso. E parece que uma coisa não combina a outra. Combina sim, porque o cirurgião da mão ele tem que ter habilidades de fineza, de tratar tecidos, de manipulação, que o cirurgião plástico costuma ter. Ao mesmo tempo, ele tem que ter formação para tratar estruturas que são milimétricas. Então, por exemplo, você vai estruturar um vaso de um dedo, que tem
1,5 mm, 2 milímetros, você tem que estruturar no microscópio. Você vai fazer um treinamento no laboratório animal para ter habilidade de estruturar vasos muito pequenos. Muitas vezes esse tipo de habilidade você pode usar para quê? Estruturar um nervo facial. É idêntico. Você foi lá, tratou uma estrutura milimétrica e você usou em outra região. Ou você vai transplantar tecido. Eu tirei um tecido, um grande dorsal, que é um músculo, e transportei para uma tíbia, para a cobertura de uma tíbia que tinha uma fratura exposta. Você precisa estruturar com os vasos, que tem 3 milímetros. Então, esse tipo de situação, ele é complementar. Você fez um treinamento variado para que você saiba tratar diferentes estruturas. Só que as pessoas não entendem. Elas acham assim, não, eu sou especialista em cirurgia de mama com recuperação rápida. Tá, aquilo é um procedimento. Aquilo não é uma especialidade, é um procedimento único. Você aprendeu a colocar uma prótese que seja submuscular, você fez várias etapas, tudo bem, você aprendeu a fazer um procedimento. E as pessoas exploram isso de uma forma tão exagerada que parece que aquilo é extremamente complexo. Aquele é um procedimento dos 300, 500 procedimentos que existem na especialidade. Então, é uma desvalorização do profissional que gastou mais tempo e aprendeu mais coisas, mas ele não aprendeu a fazer a divulgação, o marketing de rede social da mesma forma. Então você acha que aquele profissional não é gabaritado e você vai no profissional que tem uma formação mínima, achando que vai dar sempre certo. Tá, e deu um problema. E como é que você resolve o problema se você não sabe fazer as outras coisas que reconstrói aquele defeito? Você não sabe usar o músculo das costas para reconstruir a mama. Você não sabe transplantar um tecido do abdômen para reconstruir a mama. Não, mas você faz prótese de recuperação rápida, você bota o paciente fazendo o exercício quando acabou a cirurgia, dizendo que o seu paciente, na hora do almoço, está liberado para ir para casa? Que vai ter uma recuperação rápida, né? Sim. Você vendeu uma ideia de que tudo dá certo, que tudo é rápido, mas quando dá errado, você não sabe fazer. Então, esse tipo de ingenuidade do paciente que não quer aprender que é necessário anos de treinamento, anos de experiência, anos de dedicação para que aquilo saia de uma forma previsível. Não deu certo, você corrige a complicação. O cirurgião é o cara que vai te acompanhar em diversas situações. Se você tem um cirurgião que não sabe tratar complicação, é melhor operar. Então, tipo assim, a formação ela não é limitada a um procedimento. Você não foi lá no final de semana aprender o procedimento para executar em seguida. Você aprendeu a especialidade e fala assim, eu sei o que faz em cada situação. E muitas vezes você tem que lançar a mão de criatividade para adaptar o que você tem de problema. Então, as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas acham assim, mas você também faz elevação da sobrancelha como se aquilo fosse uma coisa muito sofisticada. Você faz paralisia facial, você faz reconstrução com retalho cirúrgico e não sabe fazer uma castanhagem, que é uma elevação da sobrancelha? Escutei outro dia de uma pessoa que eu conheço. Ah, mas você também faz uma cirurgia de uma fratura. Sim, você faz um reimplante. A pessoa cortou o braço fora, você bota o braço no lugar. Você não vai saber fazer uma fratura? Que faz parte do treinamento básico de cirurgia da mão? Então, olha o nível de entendimento das pessoas. É mínimo. Então, você tem que ficar o tempo inteiro dizendo o que você é capaz de fazer, mostrando o que existe, para que as pessoas aprendam a escolher minimamente. Porque elas estão escolhendo de tal forma que elas estão sendo enganadas. Muitas vezes ela vai fazer uma escolha com um profissional que ela não consegue identificar nem de qual área é. Ela vai escolher o negócio, não, eu estou fazendo um procedimento com um dentista e descobre que a pessoa que ela foi fazer era farmacêutico. E como que você vê isso hoje em dia? Você vai olhar lá a rede social da pessoa e a pessoa fala assim, mas ela não descreveu o que é. Já chama atenção. Minimamente você tem que dizer, eu sou médico, sou dentista, sou biomédico, sou nutricionista, uma coisa ela tem que contar. E aí você rola o feed da pessoa e fala assim, homenagem ao dia do farmacêutico. Se ela não descreveu nada e ela não está homenageando nenhuma pessoa da área de saúde e homenageia o farmacêutico, o que será que ela é? Está escrito nas entrelinhas. Então a pessoa não consegue entender isso. Isso é simples demais. Só que a desatenção e a
vontade de fazer um procedimento, você comprou uma ideia, vou fazer esse procedimento porque eu já vi várias vezes, porque alguém me contou, sim, mas você conseguiu ver o mínimo? Qual é a profissão daquela pessoa? Você está levando o seu carro para consertar onde? No açougue? Tipo isso, né? Entendeu? Leva no mecânico. É, Vai comprar carne no açougue e vai levar o carro no mecânico. exato. Isso é o mínimo, né? Só que as pessoas não estão fazendo isso. A ilusão, todo mundo é doutor. Ué, doutor acho que eu chamo DR na frente, ponto. Mas é? Mas sabe fazer aquilo? O doutor também não é cirurgião muitas vezes. O cara é cirurgião. O cara é cirurgião da especialidade. Então, tipo assim, é uma inocência que as pessoas que mal intencionadas se aproveitam disso e fazem com que elas escolham cada vez menos. Que elas tenham incapacidade de decidir o que é melhor para elas. E aí, depois que fizeram, deu errado. E agora? Vamos procurar alguém que corrija. Sempre tem solução? Não. Muitas vezes vão ter sequela. Em quais casos vão ter sequela? É variável. Não dá pra saber. Não dá pra ver. E você não consegue botar na cabeça das pessoas. Essa pessoa fez uma formação longa, 5 anos, 2 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica, fica batendo nisso. E aquela quantidade de anos, ainda é uma formação básica. Aquela pessoa vai continuar acompanhando alguém com mais experiência, para que ela pratique, para que ela veja complicações, para que ela tenha horas de voo, para que ela entenda da especialidade, não que ela diga que entenda, que ela realmente entenda, para que ela não coloque as pessoas em risco, para que elas evitem procedimentos que não dão resultados previsíveis. Então isso é seriedade da profissão, só que as pessoas não conseguem entender. Elas acham que o cara está lá se exibindo numa rede social, andando com um carro bonito, indo a restaurantes sofisticados, conversando com pessoas muito chiques. Isso é suficiente. Isso é parâmetro. Pra esse tipo de nicho, né? Então, tipo assim, você contaminou uma profissão, você fez uma glamourização tão exagerada da profissão, só que você não conseguiu falar assim, eu sei quem tem capacidade técnica para me tratar. Você não sabe. Você se baseou no glamour, achando que aquilo te garantia minimamente capacidade técnica. E não te garante. E isso é um grande problema, porque você, em vez de ter gente boa que persiste naquilo, não. Você tem uma série de pessoas que são mal formadas, que não entendem da especialidade, mas alardeiam como se fossem os melhores do planeta. E aí, como é que você resolve esse problema? Você só resolve ensinando as pessoas. Pesquise, procure, certifique que a pessoa é o que ela diz ser. Isso é o mínimo, isso não é o máximo, isso é o mínimo. Ela é realmente um cirurgião plástico. Ela é realmente um profissional da área. Porque senão você está se expondo a riscos imprevisíveis. Dá aquela dica que eu acho essencial, que você já falou em outros podcasts aqui, mas... Pesquisar incentiva no site do CRM, tremerge.org.br. Pesquisar qual é a qualificação daquele especialista, daquele profissional. Se ele tem um registro de qualificação de especialidade. Quando você botar o nome, você vai cair na página que mostra isso. Ele é cirurgião plástico? Está escrito lá, cirurgião plástico. Se ele é médico de trabalho? Está escrito médico de trabalho. E na Sociedade de Cirurgia Plástica, localiza o especialista, você botou o CRM ou o nome, além do estado da federação, vai dizer, ele é cirurgião plástico. Então quer dizer, ele fez prova para a sociedade. Se o nome dele não aparece na Sociedade de Cirurgia Plástica, ele não é cirurgião plástico. Porque ele precisa ser membro daquela sociedade. Membro é quem passou na prova de especialista. Fez uma prova difícil e passou na prova. E ele é cirurgião plástico. Porque ele fez uma formação e obteve sucesso na obtenção do título de especialista. Ele passou na prova, em outras palavras. Isso garante que ele é estudioso. Ele não é um gaiato que diz ser uma coisa que ele não é. É tipo o OAB, né? Para os advogados, digamos assim. Exatamente. Ele tem o título,
da OAB. Ele fez a graduação e passou numa prova difícil. Isso demonstra o quê? Que ele tem uma qualificação mínima, não é máxima, é mínima, é o mínimo exigido. É a mesma coisa do advogado também, né? Como é que ele vai exercer a função se ele não vai ter a carteirinha da OAB? Só que tem advogado que não tem e usa a carteirinha do outro, que não tem. Já vi casos. Então, esse tipo de coisa o cara tem que saber. O cara tem o carteirinha da OAB, ele passou numa prova de qualificação. Mínimo. Ponto final. Mínimo. Exatamente. Então, isso garante que a pessoa é o que ela disse. Apenas isso. Então, pessoal, vocês já sabem agora, completinho aqui pra vocês, ó, Dr. Frederico ensinando vocês a pesquisar o médico de vocês, tá bom? E antes de tudo também, confie em alguém que sabe o que tá fazendo. E desconfie de pessoas que estão preocupadas o tempo inteiro com o lado comercial. O médico, ele não tem que estar o tempo inteiro achando que ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ajudar as pessoas, ele vai se preocupar. Se você tem um cara que é secretária, que resolve tudo e você não quer tomar conta de nada, desconfie, porque essa pessoa não vai lhe dar atenção na hora da comunicação. Se você tem uma pessoa que é atenciosa, que responde as suas mensagens antes de fazer, que toma conta de você, que está atento ao que está acontecendo, que está presente, entendeu? Essa pessoa vai lhe dar atenção. Ah, mas eu levei ali minha sogra que não tem dinheiro para pagar e você consultou ela de graça, essa pessoa vai ser atenciosa, porque ela não está visando o teu dinheiro. Mas se você tem uma pessoa que para ter acesso a você tem que pagar por qualquer coisa, tem que passar para preencher um contrato, tem que assinar 1000 termos de compromisso, ela está visando o seu dinheiro. Ela não te atende se você não cumprir uma demanda que protege o profissional de várias formas de financeiras e de explicação e termos de consentimento. Isso tudo é importante, sim. Até mesmo mas você está percebendo qual é o profissional que você tem. Porque ele não quer se envolver em outras etapas também. Então, se ele gasta pouquíssimo tempo contigo numa consulta, e quem gasta tempo é quem está em volta, é esquisito. Ele não vai gastar tempo depois? Ele não gastou tempo te convencendo? Às vezes o cliente procura e chega para a secretária fala, vou passar isso pro doutor. Às vezes nem chega para ele. Sim. Então, tipo assim, observe o grau de atenção que o cirurgião lhe dá. Ele está demonstrando um padrão. Se você não consegue entender isso, fica difícil. Então, pessoal, vamos ter total atenção a isso, porque eu acho isso essencial que o doutor falou. E você tem mais alguma coisa para falar? Alguma dica, assim, para os nossos pacientes? A cirurgia plástica, ela talvez seja uma das áreas que tem a maior invasão de hoje em dia. Por quê? Porque a cirurgia de convênio é uma cirurgia que ela é mal valorizada. Os convênios costumam demorar muito para pagar. Tem tabelas que não são boas. Então você vê todos os não médicos entrando para esse tipo de situação porque eles têm uma forma também de ter uma valorização melhor do que eles estão tendo nas suas especialidades, nas suas profissões, nas especialidades, nas suas profissões. Então você vai observar isso com grande frequência. Você vai ver pessoas de todas as áreas, não vou ficar citando para não ficar grosseiro, mas você vai ver pessoas de todas as profissões invadindo isso, o que gera uma quantidade maior de problemas. Então, observe, a escolha é sua, observe o que é melhor para você. Só que a formação para fazer esse tipo de coisa, às vezes parece rápida, não é. Ela é lenta. Então tenha mais juízo, porque senão as coisas acontecem de forma que você às vezes não consegue corrigir. Tem que tomar cuidado. Fique atento, é só isso. Cuidado é a dica que você pode dar agora. Sim. Ótimo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez. Até a próxima, pessoal.